Gente, continuando com o conteúdo de epidêmio, né? Hoje a gente vai entrar no conceito da epidemiologia das neoplasias, que tem, inclusive, pela primeira vez no capítulo também do livro do Robbins, né? Pois é, legal. Então a gente vai ver um breve histórico epidemiológico das neoplasias, quais são os fatores que favorecem as neoplasias, os fatores ambientais, os fatores genéticos, os fatores de idade, né? Envelhecimento. E, para finalizar, a gente vai sair um pouco da epidemiologia, mas que tem relação com as políticas de prevenção e de promoção da saúde, que são os cuidados paliativos, certo? Então, a gente vai ver basicamente como esses cuidados se apresentam, bem superficial, porque caso vocês consigam a visita de segunda, é isso que vocês vão ter contato. Bom dia, eu não me lembro o local, mas é uma pessoa que traz... É o quê? É, exatamente. Aí, isso, a doutora Sandra disse que a abordagem seria principalmente voltada para os cuidados paliativos. Então, aí vocês vão ter um detalhamento melhor, né? Então, o estudo da ocorrência de câncer nas populações, ele contribui substancialmente para o conhecimento sobre as origens dessa neoplasia. Atualmente, o conceito bem estabelecido de que o tabaco, por exemplo, hoje a gente sabe que quem fuma tem uma probabilidade muito grande de vir a desenvolver um câncer de pulmão, né? E como é que a gente sabe disso? Como é que a gente faz essa associação? É graças aos estudos epidemiológicos, é analisando que aquela pessoa que fuma, ela tem uma maior incidência de câncer de pulmão. É quando a gente pega e analisa as pessoas que têm o câncer de colo e percebe que a alimentação dela é rica em gordura. Então, são os hábitos que é o que a gente discutiu lá no início dos determinantes sociais, que estão sim diretamente associados à frequência da ocorrência dessas neoplasias, certo? Mas a gente só conseguiu fazer essas associações graças aos estudos epidemiológicos. Então, epidemiologicamente, em torno dos cânceres, muito se questiona por que alguns tipos de câncer têm uma incidência muito maior, mas a mortalidade elevada está associada a outros tipos de câncer. E isso está principalmente associado ao diagnóstico, certo? Por exemplo, câncer de mama, o diagnóstico é muito mais facilmente identificado. Por quê? Porque a gente tem campanhas que favorecem as mulheres, né, procurarem os exames de rotina. Nós temos exames, né, de screening que são muito mais eficazes nessa localização, nessa identificação dessa neoplasia. Então, isso favorece que essa identificação ela seja mais facilitada. Outros cânceres, por exemplo, o câncer de pulmão, é muito mais difícil você identificar precocemente e assim solucionar. Então, por isso que ele tem uma mortalidade muito mais elevada, apesar dele não ter uma frequência tão grande. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, mais fácil de tratar, melhor o índice de sobrevida e menos mortalidade. É o que ele coloca lá nessa figurinha, né? Aqui ele tem nessa separação por gênero. Então, lá em 2016, quais são a maior incidência, né, dos cânceres? Bom dia. Então, a gente vê aqui nas mulheres, 29% é o câncer de mama, aí vem 8% câncer de colo e reto, 13% câncer de pulmão e brônquios, enquanto os homens vêm o quê? Cadê a próstata? Que 21% câncer de próstata, aí 14% câncer de pulmão. Só que quando a gente associa a incidência com a mortalidade, a gente já vê que isso muda. Quando ele vai apresentar a mortalidade aqui, a gente vê pelo câncer de mama 14% só, em comparação com 29% de incidência, né? Enquanto o de pulmão, ele já duplica a mortalidade. Por quê? É o que a gente discutiu anteriormente. Quando a gente tem esse processo, por mais que determinados cânceres eles tenham uma maior incidência, eles não vão ter essa mesma relação com a mortalidade. E muitas vezes essa mortalidade também desses cânceres que ocorrem com menor incidência está relacionada ao fator de não se descobrir precocemente. Então, quando se descobre,
ele já está lá no nível muito elevado e fica difícil tratar, retroceder o impacto daquele câncer. Então, por isso que ele tem uma mortalidade maior. Então, qualquer neoplasia que tenha uma manifestação clínica precoce ou que tenha ferramentas de screening, né, os exames mais tecnológicos que ajudam no diagnóstico, vão favorecer que esse diagnóstico aconteça de forma precoce. Acontecendo de forma precoce é o que a gente viu desde ontem. A probabilidade da cura, ela aumenta proporcionalmente a esse diagnóstico precoce. Então, as neoplasias mais graves, elas estão relacionadas, gosto mais de ficar desse lado, àquelas que não perdem tanta funcionalidade no processo neoplásico. Então, é possível sobreviver com meio pulmão. Então, por que o diagnóstico do pulmão ele é tão difícil, né, do câncer de pulmão? Porque para a pessoa começar a ter a sintomática de algum problema no pulmão, isso leva muito tempo. A gente pode sobreviver com meio pulmão funcional. Tem gente que faz o transplante de apenas um pulmão e é suficiente para sobreviver tranquilamente, não é com dificuldade não. Então, até que venha até a sintomática e a pessoa vá procurar a atenção, né, de saúde para tentar ver o que é, já está no nível muito elevado, por isso a correlação com a mortalidade. Então, ele só vai ser descoberto quando a área afetada já foi muito grande. Além disso, as ferramentas de screening não são muito precisas. Você fazer um raio-x, mas eu estava com uma doença respiratória, fui procurar porque eu estava com tanta falta de ar, fiz um raio-x. Por que não detectou logo ali no início? O raio-x ele não tem essa qualidade de screening, como tem uma mamografia, entendeu? Que por isso que favorece a pessoa que fica fazendo um acompanhamento de 6 em 6 meses, quando atinge a idade, né, de fazer esses exames de rotina, ela consegue o diagnóstico precoce para o câncer de mama por isso, porque a gente tem exames, temos tecnologias mais avançadas nesse sentido. Para o câncer de pulmão, que é o mais mortal, a gente não tem, né? Então, uma raio-x, até mesmo, né, que eu estava lendo, uma tomografia, né, uma ressonância, eles não têm essa capacidade de identificar perfeitamente, não, isso aqui não é uma fibrose de várias doenças acumuladas, ou quando a pessoa é fumante, né, que vai ter a modificação lá do parênquima, então vai ter essa ocorrência maior de fibroses, ele não consegue definir, isso aqui é uma neoplasia, isso aqui não é uma neoplasia, é só uma fibrose, uma cicatriz decorrente de todas as inflamações, os processos inflamatórios que aquele indivíduo submeteu ao pulmão. Então, nenhum desses exames vai ser vantajoso para o diagnóstico precoce. Isso não acontece só para o câncer de pulmão, é para vários outros que quando a gente tem a incidência, por exemplo, né, a gente olha aqui, a incidência do câncer de pulmão, aí os outros cânceres, mas tem aqui, o câncer de colo também, de pâncreas. Quando a gente já vai descobrir, já vai ser tarde demais, não tarde demais, né? Mas a probabilidade, o índice de mortalidade é muito maior para esses do que para os outros. Porque a gente não tem as ferramentas de screening e nós não temos esse acompanhamento. Eu vou no gastrologista para ele examinar meu pâncreas. Ele vai pedir exames para ver meu... Não existe isso ainda, né? Então, é por isso que alguns tipos de cânceres têm uma mortalidade maior, apesar de ter uma incidência bem menor. Então, na epidemiologia é importante se puxar para o campo de estudo específico, ou seja, em como isso é explicado pela medicina. Então, toda a área da saúde, na hora que for olhar para a incidência dos cânceres, para a morbidade e mortalidade dos cânceres, tem que pegar para o seu campo, né? Qual é o viés da medicina nesse sentido? Então, pode-se observar que ao longo dos anos, alguns tipos de câncer diminuíram muito a sua incidência, devido à maior conscientização do acompanhamento de rotina, as ferramentas de screening que se tornaram mais eficazes. Ferramentas de screening são as tecnologias dos exames, tá? E também isso vai permitir o quê? Um diagnóstico precoce, ou seja, um tratamento precoce. Se eu tenho um tratamento precoce, as chances de eu diminuir a mortalidade relacionada àquela doença é muito maior.
colo do útero, né? Ele veio reduzindo a sua mortalidade e também a sua incidência ao longo dos anos, por conta principalmente das ferramentas de screening e também das campanhas, né? Todo mundo sabe, vá fazer o seu Papa Nicolau, vá fazer o exame da mamografia se você tem mais de 40 anos. Então a gente tem, todo mundo conhece esse tipo de campanha. Então esses fatores, meu Deus, estão fazendo com que haja uma redução do câncer de colo de útero. A aplicação da vacina do HPV, que tá recente, né? De certa forma, ela também vai contribuir ao longo dos anos, quando a gente for analisar, ela também vai contribuir para a redução da incidência desse câncer de colo de útero. O câncer de estômago, ele também teve uma redução substancial, porque também as ferramentas de screening, né, a endoscopia, ela se tornou muito mais eficaz, a retirada lá do fragmento para a realização da biópsia, ela também se tornou mais eficiente. As análises relacionadas, então isso fez com que reduzisse a incidência desse câncer de estômago. Mas o principal, pela data em que a gente começa a observar essa queda na incidência do câncer de estômago, vai ser o fator ambiental relacionado à invenção da geladeira. Então, como a gente começou a conseguir conservar melhor os alimentos, então isso fez com que reduzisse a incidência do câncer de estômago, porque aí esses alimentos eles não tiveram tanto processo fermentativo, processo mesmo de infecção, né, e alimentos contaminados. Então a invenção da geladeira contribuiu para a redução, dessa incidência do câncer de estômago. É o que a gente vê, vai ver já no gráfico que eu peguei de um artigo, de um pulmão. Até os anos 2000, o câncer de pulmão ele foi aumentando a sua incidência. A gente observa isso, inclusive, relacionado, porque tem a diferença entre homens e mulheres, né, nas mulheres. Porque quando inicia o movimento feminista, elas pegam justamente a característica ruim, né? Começam a querer fumar também. Então, o movimento feminista influenciou as mulheres a iniciarem o tabagismo e, com isso, aumentou a incidência do câncer de pulmão nas mulheres. E aí, a partir dos anos 2000, a gente tem campanhas fortíssimas, né? Voltadas para o antitabagismo, o antifumo, mostrando como ele está diretamente relacionado à incidência do câncer de pulmão. E aí essas mulheres, elas começam a deixar, o câncer de pulmão, ele começa a ter uma depressão, né, uma caída, justamente por conta dessas campanhas, juntamente com a queda da incidência nos homens. Porque a gente sabe que 85% do câncer de pulmão é causado pelo fumo. Então, dos 100% de câncer de pulmão que acontece, 85% está relacionado às pessoas que fumam. Então, é um hábito totalmente que a gente tem que remover, né? Oi? A conservação dos alimentos. Porque não tem mais a presença dos micro-organismos, porque o fator infeccioso ele também favorece a proliferação de neoplasias, entendeu? A conservação. Agora eu não entendi como você fala, porque eu acho que carcinoma de estômago é mais comum no Japão do que nos Estados Unidos. Porque é muito shoyu, é muito pesado, né? Muito shoyu e tudo mais, muito alimento cru. Então isso acaba tendo uma incidência bem maior. Então aqui, ó, o gráfico que eu mencionei para vocês, estava lá no artigo. A incidência do câncer ao longo dos anos até ali mais ou menos o ano 2000, certo? Então a gente vê aqui o câncer de pulmão. Cadê o pulmão, que é o vermelho, tá? É porque a qualidade ficou bem ruim mesmo. Aí o câncer de pulmão é esse vermelho. Aqui nas mulheres, você percebe que por volta ali de 1950, quando o movimento feminista ele começa a ganhar força, aí elas começam a fumar e começa a aumentar a incidência do câncer de pulmão nas mulheres. Os homens também, né? Começa aqui a aumentar, tem um alto índice, porque era moda no movimento hippie, todo mundo fumar, era o máximo, charmoso. E aí quando começam as campanhas ali em volta de 1990, 2000, campanhas fortíssimas mesmo, mostrando a relação direta
do fumo com a incidência do câncer de pulmão é que a gente começa a observar uma queda nesse câncer de pulmão. Mas ainda assim, ainda hoje é um problema de saúde pública, tanto pelo fator que a gente mencionou de não ter esse diagnóstico precoce, e as pessoas ainda persistem fumando mesmo com essa relação. Aqui, ó, a gente vê o útero, né? Então, que é esse roxinho que ele vai caindo, o estômago. Então, o câncer de estômago, ele também vai caindo a sua incidência. Por quê? O câncer de útero, através das campanhas, através das ferramentas, das tecnologias de exame que detectam precocemente. O estômago, também as tecnologias de detecção, mas principalmente a invenção lá da geladeira. E a gente observa isso da mesma forma para os homens. Aqui, ó, o estômago também caindo, né? Então, quando a gente observa a próstata, ela se mantém. Ela não tem esse processo, por mais que a gente tenha um diagnóstico precoce na próstata, porque a gente tem exames também que favorecem a identificação precoce. A próstata, normalmente, quando ela inicia o processo neoplásico, ela já comprime ali a uretra, então ela já vai dar sintomatologia bem antes, né? Não é aquele longo período que a gente discutiu ontem das neoplasias normalmente. Então ela já dá sintomatologia, mas ela tem uma incidência que ela permanece. Por mais que ela tenha um sintoma antes e ela tenha essa ferramenta de screening, ela não tem essa queda acentuada como a gente teve aqui nas mulheres no colo de útero. E esse câncer de próstata é o mais frequente. E apesar dessas modificações, ainda não tem a explicação epidemiológica porque que ele permanece, né? Obviamente, ó, tem um pico, aí desce, ele não está estável, mas ele permanece relativamente alto, ele não está tendo um decréscimo, né? E aí é que foi a discussão lá no artigo, que a hipótese que ele colocou, por quê? Por mais que na maioria das vezes tenha a sintomatologia antes, que tenham as ferramentas de identificação precoce, a gente ainda tem o problema do preconceito, né? Então, algumas vezes a gente não tem a sintomatologia. Para ter o exame, quem tem que solicitar é o médico. E para que ele solicite, ele tem que sentir alguma coisa estranha, né? E aí, alguns homens ainda têm esse preconceito e não fazem o exame. Por isso que permanece aí essa linha. Então, nesse contexto, a epidemiologia ela pode ser dirigida por alguns fatores. Os fatores genéticos, ou seja, aquilo que a gente discutiu, né? A predisposição genética, a hereditariedade, que foi o que a gente falou lá da Angelina Jolie. Os fatores ambientais, culturais, né? O tabagismo, o alcoolismo, a alimentação, hormônios, infecções também podem favorecer. E a idade ou o processo de envelhecimento, certo? Então, a frequência do câncer, ela aumenta à medida que a idade aumenta, que foi o que a gente falou lá dos telômeros, né? À medida que as células vão envelhecendo, elas vão perdendo os seus telômeros, ou seja, elas vão favorecendo a incidência desse câncer, caso haja uma mutação, e aí ela vai ocorrer a neoplasia. Então, dentro dos fatores ambientais associados às neoplasias, né? As exposições ambientais parecem ser os fatores de risco predominantes para os tipos de câncer mais comuns, sugerindo que uma alta fração dos cânceres é potencialmente prevenível. Então, é o que a gente está falando. Correlação direta de 85% do fumo com o câncer de pulmão. E diminuiu a incidência de câncer de colo de útero, de câncer de mama, por quê? Porque a pessoa passou a procurar mais, né? Os exames de rotina, a ver se tem algo errado. Então, à medida que a gente tem o estômago, que é o que a gente vai discutir aqui, a gente vai ver que no Japão o câncer tem 70% a mais de incidência do que nos Estados Unidos, por conta da alimentação. Então, os hábitos, ou seja, os fatores ambientais, eles vão interferir diretamente na incidência dessas neoplasias. Então, por exemplo, pessoas que usam aquecimento a lenha, né, sem uma exaustão eficaz, então elas estão constantemente ali expostas àquela fumaça, àquela fuligem prejudicial e pode aumentar a incidência do câncer de estômago. Pessoas, já tem artigos, né, falando sobre isso, que tomam bebidas muito quentes, tem um aumento da incidência de câncer de esôfago. Então, no sul do Brasil,
tem uma elevada incidência de câncer de esôfago porque eles bebem o chimarrão queimando mesmo, praticamente a água fervendo e eles bebendo. Então, causa o processo inflamatório. A gente sabe que o processo inflamatório pode acabar desenvolvendo um processo neoplásico. Pessoas que consomem embutidos, também já existem diversos artigos, né, que associam com a maior incidência de câncer do intestino, certo? Então, quando a pessoa diz, não come salsicha, não come linguiça, não é frescura não, é porque a gente sabe que esses alimentos, eles têm uma composição química que prejudica, sim, as células do indivíduo. E ao longo prazo, se você consumir isso o tempo todo, você acaba, né, causando aquele processo inflamatório, lesões, microlesões, até se estender a macrolesões que podem desenvolver uma neoplasia. Oh, meu Deus. Não, mulher, eu também... Às vezes só vai a linguiça, é o que tem, né? Tem jeito não, né? Já temos vários estudos também que associam o aumento da incidência de cânceres de modo geral com o aumento do uso que a gente está vendo hoje dos agrotóxicos. Então a gente sabe que todas as frutas, os legumes, aqueles que não são, né, os orgânicos, e é o que a gente pega lá no mercado, que é o mais barato, que a gente não vai dar R$30 no quilo do tomate. Então a gente pega o tomate cheio de agrotóxico e bota para dentro. Então esses compostos químicos, eles também vão agredindo o nosso organismo e podem favorecer a ocorrência das neoplasias. Até mesmo tintas, né? Existem alguns estudos e foram dados mesmo de investigação epidemiológica que notaram que pessoas, né, pintores que estavam constantemente expostos ali às tintas, que trabalhavam com isso, eles tinham uma maior incidência de câncer, porque existia um componente específico na tinta que favorecia o desenvolvimento da neoplasia. Hoje, a maioria das tintas removeu esses componentes que causavam esse dano, mas a gente ainda tem uma relação disso com a incidência de neoplasias. Por quê? Porque os agrotóxicos, essas substâncias nas tintas, eles são elementos carcinogênicos. Foi o que a gente viu ontem, né? Esse carcinogênico é que vai causar a transformação maligna, o processo de iniciação. Ele vai causar a mutação que começa todo o processo. Além disso, as taxas de mortalidade, elas são variáveis para o mesmo câncer de acordo com as diferentes regiões geográficas, por isso fatores ambientais. Então, o câncer de mama, ele tem uma incidência muito maior nos Estados Unidos do que no Japão, enquanto o câncer de estômago, ele vai ter uma incidência muito maior no Japão do que nos Estados Unidos, porque lá no Japão eles têm essa alimentação mais, assim, diferente, né? Vamos colocar, além de muito shoyu, não só isso, eles consomem muitos alimentos crus, e isso inclui, né, os insetos, isso inclui os morcegos, todas aquelas coisas que a gente acha bem diferente. Então, por isso eles acabam tendo uma maior incidência, porque são substâncias que acabam agredindo mais o estômago. Então, aqui é o que está lá no livro, né? Algumas relações de agentes, grupos de agentes que podem vir a desenvolver uma neoplasia, um câncer, e o que eles estão relacionados. Então, por exemplo, cádmio e compostos de cádmio, né? Substâncias que contenham aí essa elevada concentração de cádmio, pode vir a desenvolver um câncer de próstata, pode favorecer a incidência do câncer de próstata, porque vai ser usado em pigmentos amarelos, fósforos, encontrado em soldas, né, em baterias. Então a pessoa que trabalha ali com solda, trabalha fazendo os portões, né, e tudo mais, ela pode acabar tendo uma incidência maior de câncer de próstata do que uma pessoa que não tem contato com esses elementos. Então tudo isso está lá nessa tabelinha, fazendo essa relação, para mostrar que de fato nós temos a implicância de fatores ambientais no processo de desenvolvimento da neoplasia. E os fatores de envelhecimento, né, da idade especificamente, que estão associados às neoplasias. O câncer, ele não era um problema de saúde pública até meados ali de 1900. À medida que a expectativa de vida aumentou, ou seja, houve um envelhecimento da população, graças ao quê? O desenvolvimento dos antibióticos, das vacinas, hábitos de higiene, principalmente essas três coisinhas favoreceram que a gente aumentasse a expectativa de vida do indivíduo.
Quando esse indivíduo passou a viver mais, ou seja, ele passou a envelhecer. Quando ele passou a envelhecer, a gente aumentou a incidência de cânceres. E aí passou a ser um problema de saúde pública. Então, à medida que o indivíduo envelhece, aumenta a incidência de mutações que vão causar as neoplasias, ao mesmo tempo em que ocorre o declínio na eficiência imune. Então, professora, tudo bem, à medida que a célula vai envelhecendo, ela perde a telomerase. E aí, no processo de divisão que ela passa, como a célula já está mais velha, ela pode favorecer a ocorrência dessas mutações, mas aí o sistema imune, ele reconhece, né, todos aqueles mecanismos que a gente viu ontem e ele vai destruir aquela célula. Não vai favorecer também a ocorrência porque o sistema imune ele está em declínio de capacitação. Então, as células do sistema imune da pessoa que já está envelhecendo, ela também não está tão eficiente, certo? Então, começa a desenvolver o processo neoplásico nas pessoas idosas. Existem vários trabalhos que mostram que se a expectativa de vida hoje dos homens fosse de 120 anos, 90% teria câncer de próstata. E a gente sabe que o encaminhamento da gente é aumentar essa expectativa de vida, né? Então, a gente está cada vez subindo, aí ao longo de alguns séculos, eu acho que a gente chega lá. Nesses 120 anos, nem séculos, acho que menos. É porque a gente está em 75, né? Acho que... expectativa de vida. Aí se a gente for aumentando, acho que leva aí um século, chegar no 120, 90% vai ter o câncer de próstata. Então, ou acaba com preconceito, ou então vai todo mundo, né? Pode ter um agravamento e aí acabar morrendo. E por fim, outro fator que influencia a ocorrência dessas neoplasias, a epidemiologia dessas neoplasias, são os fatores genéticos. Então, a predisposição genética, ela tem uma forte associação com a incidência dos cânceres, né? Muitas das características genéticas herdadas envolvem a conversão de moléculas pró-carcinógenas em carcinógenas ativas, de forma muito mais frequente que em pessoas que não possuem os genes herdados. Então, é o que a gente viu na aula passada ontem, da proteína RB. Então, a pessoa que herda o gene, né, que vai favorecer a mutação da RB, ou seja, que vai favorecer a ocorrência do retinoblastoma, ela só, nessa hereditariedade familiar, ela só precisa que ocorra uma mutação para que ela venha a desenvolver o retinoblastoma. Enquanto no aleatório, né, no esporádico, precisa que ocorra 2 mutações para que ela venha a desenvolver. Então, as pessoas que possuem fatores genéticos, né, genes herdados, elas vão ter uma maior incidência da ocorrência de câncer, porque a probabilidade que ela desenvolva é muito maior do que as pessoas que não têm. A probabilidade que ocorram 2 mutações na mesma célula do indivíduo é muito maior do que de ocorrer apenas uma, né? Então, por outro lado, os fatores ambientais, eles podem influenciar o risco de desenvolver o câncer, mesmo em indivíduos que herdam os genes do câncer bem definidos. Então, por mais que o indivíduo, não, ele tem lá recessivo, ele vai ter com certeza, mas já se observou através de inúmeros estudos que os fatores ambientais vão contribuir nesse processo. Então, a gente não acabou de ver que nos Estados Unidos a incidência do câncer de mama é muito maior do que no Japão, e isso está relacionado também à alimentação. Nos Estados Unidos, o índice de obesidade é muito maior e já se encontra uma correlação entre a obesidade e a incidência do câncer de mama. Então, como no Japão a gente não tem, né, tem até preconceito com as pessoas obesas. Então, como lá nos Estados Unidos a gente tem esse índice de obesidade muito grande, a gente tem uma incidência do câncer de mama muito maior, certo? Então, a obesidade é o hábito errado de uma alimentação toda desbalanceada. Se é um hábito, é um fator ambiental. Então, ele favorece a ocorrência. Se eu tivesse 2 populações com a mesma carga genética, né, herdada, e eu submetesse uma a uma dieta totalmente desbalanceada e outra a uma dieta balanceada, aquela população da dieta desbalanceada ia ter uma incidência do câncer de mama muito maior do que a da dieta balanceada, certo? Então, os fatores ambientais, eles também vão contribuir
para a ocorrência das neoplasias. Que é o que ele coloca lá no livro de exemplo, né? No câncer de mama, as mulheres herdam as cópias mutadas dos genes supressores de tumor, o BRCA1 e o 2, e é quase 3 vezes maior em mulheres nascidas depois de 1940 do que nas mulheres nascidas anteriormente. Por quê? Por causa das mudanças no comportamento reprodutivo e o aumento da obesidade nos últimos tempos. Essa mudança no comportamento reprodutivo não está relacionada ao sexual, não. Ele coloca lá no livro, é o hormonal, é o fato de passar a usar um contraceptivo, né? Então, os hormônios e a alimentação inadequada favorece ao aumento da incidência desse câncer de mama. Então, mesmo que a mesma quantidade de pessoas tendo a presença desses genes cancerígenos, né, que foram herdados, a incidência aumenta à medida que se expõe a fatores ambientais, a hábitos inadequados que favorecem esse desenvolvimento da neoplasia. Então, pessoal, nesse processo desse estudo, né, da epidemiologia das neoplasias, é graças a essa avaliação, essa vigilância epidemiológica que foi permitido o desenvolvimento de políticas de prevenção ao câncer através do estímulo a hábitos benéficos. A gente viu que o que vai favorecer a ocorrência das neoplasias tem os fatores ambientais e esses fatores ambientais não atuam apenas diretamente, não, eles também atuam indiretamente naquelas pessoas que possuem os fatores genéticos. Então, quando você muda esses hábitos, essa cultura, eu vou reduzir a ação desses fatores ambientais e contribuir para o diagnóstico precoce, que a gente já vem discutindo, que diagnóstico precoce, tratamento precoce, aumenta a possibilidade de cura. Então, a partir do diagnóstico, existe uma série de ações a serem desenvolvidas, incluindo o tratamento. E dentro dessas ações, existem associados ao tratamento do paciente com câncer, que vai ter aí com ou sem perspectiva de cura, mas na imensa maioria das vezes os cuidados paliativos são direcionados àquelas doenças graves ou aqueles cânceres que não têm perspectiva de cura, certo? Mas ele também pode ser aplicado com aquele que tem, mas, certo? Só para deixar claro. Então a gente tem associado a esse tratamento, dentro dessas ações, os cuidados paliativos, que foram mostrados que eles de fato contribuem para uma melhor qualidade de vida para esse paciente com neoplasia. Então, o que é? É quando a gente observa, né, aquelas campanhas de peruca, né, corte seu cabelo para doar. Então, isso é um cuidado paliativo. A gente vai já ver aqui nos próximos slides que o objetivo do cuidado paliativo é ajudar a aumentar a qualidade de vida daquele paciente, é reduzir o sofrimento daquele paciente. Então, quando você pega a pessoa, acabou perdendo os cabelos, isso abala a pessoa, aí você faz as campanhas de doação, né? São os doutores do riso, quando vocês forem lá hoje, né? Aí as crianças, elas adoram, ajuda elas a passar por esse momento de forma mais fácil. É uma conexão mesmo, é você ter o olhar, ter o carinho, a atenção com o paciente, é segurar na mão, é escutar se ele tem algo para falar. A gente está vendo muito ações, né? Se a pessoa já estiver num grau muito elevado e ela disser, eu queria ficar na minha casa, eu quero ficar na minha casa, eu quero ser meus últimos momentos, eu quero estar lá com a minha família, não estar dentro de um quarto de hospital. Então é a gente contribuir para que isso seja possível dele ficar na casa dele. São os cuidados diretamente em domicílio para aumentar a qualidade de vida, uma fisioterapia, um atendimento psicológico, né, para ajudar a pessoa a passar por esse momento. Mas além de todas essas ações, a gente também vai ter aqui a associação com medicamentos, né? Então a pessoa está vomitando bastante, então a gente vai passar um medicamento para reduzir a incidência desses vômitos. Eu sinto muita dor, então eu vou aplicar uma medicação para reduzir essa dor. Então é tudo que está voltado para reduzir o sofrimento, para ajudar o paciente a passar por aquele momento de uma forma menos traumatizante, né? Lá no ambulatório da dor tem um grupo de mulheres que é chamado Pérolas. Aí essas mulheres, elas são incentivadas a se arrumarem, tem um determinado dia que lá elas vão para uma sessão de fotos dentro do próprio ambulatório, sabe? Geralmente são mulheres que estão em tratamento, né, contra o câncer de mama, e aí que já perderam o cabelo em algum grau. Aí é muito bonito. Inclusive agora
marcante, pelo menos no ambulatório da dor, aqui no Crato, dos cuidados paliativos, é celebrar a vida, que eles falam muito, sabe? Muito interessante, porque quando você vê assim, aquele tempo ambulatório da dor e cuidados paliativos, você tem medo. Mas quando você chega lá, você vê o quanto eles celebram a vida e não a dor, sabe? Aí é muito interessante. E aí elas se arrumam, essas mulheres que viram fotos e dão depoimentos, um empoderamento muito bonito. Eu vi várias, quando eu estava estudando, né? Estudei outras coisas, né? Isso aqui não tá no livro. E aí eu estava vendo uns vídeos, li alguns artigos falando que todas as áreas contribuem, né? Não é só o médico, não é só o enfermeiro, mas tem o fisioterapeuta, é uma aula, o psicólogo, é uma aula de dança, nem que a pessoa não consiga se mexer, mas só dela estar ali ouvindo a música, é a musicoterapia. Então é o aluno da nutrição, tentar fazer uma dieta que favoreça esse indivíduo, é esse fator, eu vi também essa parte de enfeitar, a pessoa já perdeu o cabelo, está emagrecendo muito, então elas se sentem desconfortáveis com o corpo, então você fazer essa maquiagem, enfeitar a pessoa, fazer uma sessão de fotos, isso contribui para a pessoa se sentir melhor naquele momento. Então esses são os cuidados paliativos, né? Então esses cuidados paliativos, eles constituem uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida dos doentes que enfrentam problemas decorrentes de doenças graves e ou incuráveis. E também, não só do paciente, mas da sua família também. A gente sabe que quando a gente descobre um câncer na família, não é só o paciente que vai sofrer, a família também vai sofrer, então eles também precisam de acompanhamento. Então isso se dá através da prevenção e alívio do sofrimento dessas pessoas, com recurso à identificação precoce, à avaliação adequada e ao tratamento rigoroso dos problemas físicos, que foi o que eu mencionei. Tem medicação para aliviar tudo aquilo que o paciente está sentindo, mas também dos psicossociais, para fazer com que a pessoa se sinta bem. E também espirituais, né? Existem aqueles pacientes que eles têm um viés mais religioso, então aplica isso também, porque se ele se apegar em Deus e ele conseguir se sentir melhor, então vamos abordar esse fato também. Então isso pode ser implementado em diferentes contextos. No domicílio é quando você consegue fazer com que aquele paciente fique em casa, que é um desejo dele. Nos hospitais, né, aquelas crianças que estão internadas e vão os doutores da alegria, é para fazer esse cuidado paliativo lá. Em unidades próprias, né, que tem aí esqueci o nome da dor, o ambulatório da dor. Então todos esses níveis podem atuar nos cuidados paliativos, certo? A gente tem a ação de uma equipe especializada, que vai ter o médico, o enfermeiro e todos os demais profissionais da saúde voltados para esse processo do cuidado paliativo, mas a gente também tem a ação de outros indivíduos por trás, que é uma cabeleireira que se propõe a pegar os cabelos e montar a peruca, é uma maquiadora que vai lá, a fotógrafa que vai lá tirar as fotos, certo? Pessoas que se voluntariam para fazer os doutores da alegria. Doutores da alegria não significa que eles são médicos, não, né? São pessoas que se voluntariam para estar lá, para trazer um pouco de alegria para aquelas crianças. Interessante também que esse apoio que os cuidados paliativos prestam à família é antes do óbito e após o óbito também familiar. Exatamente. Então, uma assistência. Então, os princípios gerais dos cuidados paliativos são quais? Fornecer alívio para a dor e outros sintomas estressantes, como astenia, anorexia, né, dispneia e outras emergências oncológicas. Então, é a medicação. É reafirmar vida e morte como um processo natural. Então, vocês lembram lá da conferência que o cara falou que tem a comunicação das má notícias? Então, é você deixar claro que vida e morte é natural, a pessoa nasce, cresce e ela pode morrer a qualquer momento, antes de atingir uma idade avançada. Então tem que ajudar psicologicamente a pessoa compreender que isso é um processo natural, integrar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto clínico de cuidar da paciente. Então aquele paciente que ele é religioso, você puxa essa parte, aquele paciente que é ateu, você já não vai fazer isso, né? Vai respeitar as particularidades de cada um e não apressar ou adiar a morte. Algumas pessoas acham que o processo dos cuidados paliativos, principalmente quando a pessoa já está no nível bem avançado, é como se fosse uma eutanásia.
E não é. Ele está tentando ali aliviar o sofrimento do momento. Não é, eu vou levar ele para casa para apressar a morte dele, porque em casa ele não vai ter o mesmo cuidado que ele tem no hospital. Se ele tiver uma intercorrência, não vai ter ninguém ali para agir naquele momento. E não é isso, porque os benefícios da sensação do paciente estar no local que ele quer estar é muito maior do que isso. Da mesma forma que não é adiar a morte. Vamos encher ele de medicamento. O que der certo, pode ser que ele se recupere. E não é isso, não é nem apressar e nem adiar a morte, certo? É deixar o curso correr e você ter ações de cuidado que permitam que esse curso seja o de maior qualidade possível para aquele indivíduo e para a família dele. Então é fornecer alívio. Então é oferecer um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a doença do paciente em seu próprio ambiente. Então foi o que eu mencionei, tem a equipe de profissionais de saúde, mas em casa, quem está direto, quando a gente consegue essa transferência domiciliar, quem vai estar ali com o paciente é a família. Então você tem que fornecer um apoio para o familiar e também como se fosse uma espécie de formação, de qualificação daquele familiar para ele também atuar nesses cuidados paliativos. Então, ele quer muito sair. Então vamos fazer um esforço para a gente ir, para ele ver um pôr do sol. Então é aquela dedicação tanto da equipe como da família. Oferecer um sistema de suporte para ajudar os pacientes a viverem o mais ativamente possível até sua morte. O quê? A autonomia do paciente. Eu quero ir no mercado. Então, se for possível, se você conseguir, contribua para que ele consiga fazer isso, entendeu? Para que ele se sinta o quê? Útil. Mesmo no pior dos momentos, ele quer se sentir útil. Então, é sempre escutar aquilo que o paciente tem a dizer. E usar uma abordagem interdisciplinar para acessar necessidades clínicas e psicossociais dos pacientes e suas famílias, incluindo aconselhamento e suporte ao luto, né? Depois que o paciente parte, essa família ela vai precisar de um acompanhamento. Então, tudo isso faz parte dos cuidados paliativos. Por que eu falo tanto da família? Porque a gente tem aí, quando o paciente, por exemplo, desenvolve um câncer, sempre existe aquele parente que vai largar o emprego, que vai sair e que vai ficar integralmente cuidando. E não é fácil você ficar cuidando de alguém, se você não tem condições de ter uma cuidadora, você trocar fralda, você dar banho, as dores, suportar, né, os gritos de dor, tudo isso é difícil. Muitas vezes essa saída do trabalho, além desse turbilhão emocional, a pessoa perde financeiramente, então ainda vai ter os problemas financeiros por trás. Então o apoio ao familiar é tão importante quanto o apoio ao paciente. E eles pretendem a elaboração do plano de morte do paciente. O que é que o paciente gostaria que acontecesse, como acontecesse quando chegar a hora. Quando chegar a hora, é muito legal. Para respeitar aquilo que o paciente quer. É documentado, para que se garanta que sejam respeitadas as vontades em vida, né? Que é aquilo que a gente vê. Aqui a gente não tem a permissão da eutanásia, mas existe aquela de eu não quero ressuscitação, né? Então a gente tem desse nível aí. Se morrer, eu não quero que tente a ressuscitação. Isso é um desejo do paciente e deve ser respeitado e está dentro dos cuidados paliativos. Portanto, fica evidente que as doenças oncológicas elas podem acarretar em muitos sofrimentos, não só para o paciente, como para a sua família. Então, o cuidado paliativo tem o intuito de proteger do sofrimento, ou seja, aumentar a qualidade de vida dos envolvidos no processo. Por isso, pode ser considerado uma abordagem. A Organização Mundial da Saúde considera os cuidados paliativos uma abordagem. E como abordagem, cada um vai ter a sua. Em um estado vai ter um, em um país vai ter um modo de abordagem. Então, cada um vai tirar a sua abordagem, como acha que vai contribuir para o aumento da qualidade de vida desse paciente e desses familiares. Então, os cuidados paliativos não se preocupam apenas com o sofrimento físico.
se a pessoa está com dor, se a pessoa está com falta de ar, se ela está inativa, se ela está com crises de ansiedade, obviamente ele vai agir para inibir esses sintomas e ajudar a melhorar a qualidade de vida do paciente, ou seja, diminuir o sofrimento dele quanto a isso. Mas não somente ao sofrimento físico, mas também o sofrimento de ordem emocional. Assim que a pessoa descobre, e é isso que eu estou querendo me referir, esses cuidados paliativos, né, que a gente vê muito associado quando a pessoa já está no nível mais grave, mas ele deve ser desde o início. A pessoa que tem essa descoberta, ela precisa de um acompanhamento psicológico. Isso vai causar inúmeras alterações. O medo, ele pode se proliferar, então tem que ter esse acompanhamento. Há uma sobrecarga mental, o questionamento, principalmente se o indivíduo for religioso, de por que comigo? Por que Deus fez isso comigo? Então é tentar sempre puxar aquele indivíduo para que ele não entre dentro da tempestade que está se passando na cabeça dele. Então que ele saia desse sofrimento, dessa confusão dentro da mente, além, né, de melhorar as condições físicas. E, idealmente, devem ser iniciados desde o início os cuidados paliativos e, se necessário, seguir até os momentos finais, ou durante ou após a cura. Existem casos em que a pessoa se cura e depois ela continua tendo o atendimento, né, os cuidados paliativos. Então, não necessariamente quem passa por cuidados paliativos vai ter a morte certa. Não, alguns se curam e ainda assim são acompanhadas através desses cuidados paliativos. Que é muito preconceito ou medo, né? Porque o pessoal acha que cuidados paliativos já é o fim. Exatamente, e não é, não necessariamente. Assim, você vai para cuidados paliativos quando a sua patologia, a sua doença, enfim, ela não tem nenhuma perspectiva de cura. Eu não sabia que, por exemplo, eu fui diagnosticado com câncer e automaticamente eu já tenho acesso a esse tipo de cuidado. Exatamente. Pois é, foi o que eu discuti no início. É com ou sem aquela perspectiva de cura. Mas, na maioria das vezes, a gente vê mais associado quando não tem essa perspectiva de cura. Mas o ideal é que todos tivessem a todo momento, do início até o final. Ele trabalha com uma ressignificação, na diferenciação de dor e sofrimento. A pessoa continua com dor, mas o que não precisa sofrer. Precisa sofrer por aquilo. Exatamente. Um processo de ressignificação. Então, não necessariamente precisam ser feitos pelo especialista em cuidados paliativos, como eu já disse. Mas o médico, a equipe multiprofissional e interdisciplinar deve ter essa atenção à tentativa da melhoria da qualidade de vida do paciente e sua família, né? Porque a família muitas vezes vai interromper o trabalho, vai ter dificuldades financeiras, além das dificuldades emocionais. Então, diversos trabalhos científicos mostram que as pessoas que são acompanhadas com a equipe de cuidado paliativo têm uma melhor qualidade de vida. Então vão ter aí menor incidência de depressão, que é muito comum na pessoa que descobre o câncer, menos dores, menos sintomas. Então o principal sintoma que é aliviado são os vômitos, né? Então com os cuidados paliativos. Infelizmente, os cuidados paliativos ainda não estão disponíveis para todas as pessoas no Brasil. O ideal é que a gente tivesse a disponibilidade para todos, né? Por isso que eu menciono, o principal pedido das pessoas que já estão no nível elevado, né, sem perspectiva de cura, é: eu queria ir para a minha casa, eu queria ficar na minha casa. Só que não há possibilidade dele tomar, por exemplo, medicação oral. Ele precisa tomar medicação injetável, então para que a gente o transfira para o domicílio, a gente precisa ter, pelo menos, relativamente uma equipe que vá pelo menos lá no horário da medicação intravenosa. Professora, isso é até importante, porque na FENAP, né, tinha um SAD, que é o Serviço de Atendimento a Domicílio, e eles fazem muito essa parte do cuidado paliativo pelo SUS mesmo. Tem acesso por um ambulatório que é particular, ou então porque existe, né, equipes particulares, cuidado paliativo, mas a família tem que pagar. E aí, isso foi se desmoronando ao longo do tempo, o SAD e o MASP. E aí, como municipalizou, assim, a lei, né, então tem muitos municípios que não tem SAD, ou então tem só no papel, só no nome, e aí não funciona. Exatamente.
Infelizmente a gente tem isso. Quando a gente compara com os Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos não terem um serviço de saúde público, né, gratuito, mas lá quando a pessoa adentra para a busca, porque eles têm, obviamente, né? Não sei se vocês já assistiram o Dr. House. Tem o hospital lá, ele é particular, mas tem a parte da clínica que eles fornecem um serviço ali gratuito, né? Que é como se fosse o pro bono do direito. Então, quando a pessoa ela tem essa descoberta, inicia o processo de câncer ou de uma doença grave, eles já fornecem para todos esses cuidados paliativos. E aqui no nosso país, infelizmente, isso ainda não é uma realidade, tá? Então, pessoal, era isso.